Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. Eu não pretendi escrever isso. Na verdade, evitei ao máximo colocar qualquer coisa no papel, porque existe um tipo de sensação que só piora quando você organiza em palavras. Enquanto está na cabeça, parece difusa, quase controlável. Mas quando você descreve, quando você estrutura, aquilo ganha forma. E foi exatamente isso que eu tentei evitar durante semanas. Tudo começou de forma simples, quase banal. Eu comecei a acordar cansado. Não era cansaço comum de quem dorme mal uma noite ou outra. Era um desgaste constante, como se o sono não estivesse funcionando. Eu deitava, apagava, mas acordava com a sensação de que algo tinha acontecido enquanto eu não estava consciente. No início ignorei. Trabalho, estresse, rotina, tudo podia explicar. Mas então vieram os detalhes. Pequenos no começo, quase insignificantes. Objetos fora do lugar, coisas que eu tinha certeza de ter deixado de uma forma e apareciam ligeiramente diferentes. Nada desaparecia, nada era roubado, era apenas alterado. Um copo mais perto da borda da mesa, uma cadeira levemente afastada, a porta do banheiro que eu lembrava de ter fechado, mas encontrava encostada. Essas coisas isoladas não significam nada, mas acumuladas começam a pesar. Eu comecei a prestar mais atenção. Passei a registrar mentalmente onde deixava tudo. Testava a porta antes de dormir, conferia janelas, criava pequenas rotinas de verificação. Isso me deu uma falsa sensação de controle por alguns dias, até perceber que não adiantava. As mudanças continuavam e começaram a ficar mais evidentes. Uma noite, acordei com a sensação clara de que havia alguém no quarto. Não foi um sonho, não foi um susto, foi algo progressivo, como se a consciência tivesse voltado aos poucos e, junto com ela, a percepção de presença. Eu não me mexi, não tive coragem. Fiquei de olhos fechados por alguns segundos tentando escutar. E escutei. Respiração baixa, muito próxima. Eu abri os olhos de uma vez. Não havia ninguém. O quarto estava exatamente como deveria estar. Mas a sensação não desapareceu. No dia seguinte, tentei racionalizar. Pode ter sido um sonho vívido. Pode ter sido minha própria respiração distorcida pelo estado de sono. Eu precisava acreditar nisso, porque qualquer outra explicação era pior. Mas naquela mesma noite aconteceu de novo. Dessa vez eu não abri os olhos imediatamente. Fiquei imóvel, tentando confirmar. E o sonho estava lá, mais claro, mais próximo. Eu consegui identificar o ritmo, diferente do meu. Havia outra presença naquele espaço. Quando abri os olhos, o silêncio voltou, como se tivesse sido interrompido. Foi nesse momento que comecei a considerar algo que eu vinha evitando. Eu precisava registrar. No dia seguinte, comprei uma câmera simples. Instalei no quarto, apontado para a cama e parte da porta. Não contei para ninguém. Não queria parecer paranoico. Eu só queria uma resposta, algo concreto. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, também não. Na terceira, eu acordei no meio da madrugada com aquela mesma sensação. Mas dessa vez, além da respiração, havia outro som. Um leve movimento, como o tecido sendo deslocado. Eu permaneci imóvel, não abri os olhos.
Não me mexi. Apenas esperei. O som durou alguns segundos e parou. No dia seguinte, fui direto ver a gravação. No início parecia tudo normal. Eu dormindo, imóvel, o quarto silencioso. Mas em determinado ponto algo mudou. A imagem não falhou, não houve corte. Foi algo contínuo. A porta do quarto se abriu, lentamente, sem fazer barulho. Eu senti o estômago afundar naquele momento. Ninguém deveria ter acesso. Ninguém tinha chave. A porta abriu o suficiente para criar uma fresta escura. E então algo apareceu. Não completamente, não de forma clara, mas suficiente para definir uma silhueta parada, observando. Eu assisti aquilo sem conseguir respirar direito. A figura não entrou totalmente no quarto. Ficou ali, na linha da porta, como se estivesse avaliando, como se já conhecesse o ambiente e não tivesse pressa. Depois de alguns segundos, ela se moveu, entrou devagar sem fazer som e se aproximou da cama, mais perto de mim. A câmera não captava detalhes do rosto, a iluminação era baixa demais, mas o corpo, a forma eram reais. Aquilo não era imaginação, não era sonho, era alguém no meu quarto, enquanto eu dormia. Eu avancei o vídeo e vi que em seguida foi pior. A figura se inclinou, muito próxima do meu rosto, e permaneceu ali, parada, por tempo demais, como se estivesse observando, memorizando ou esperando algo. Eu não lembrava de nada daquilo, nenhuma sensação, nenhum despertar, nada. O vídeo seguiu e em determinado momento a figura se afastou. Caminhou de volta até a porta e saiu do mesmo jeito que entrou, sem pressa, sem som. Eu parei o vídeo ali. Fiquei olhando para a tela por vários minutos, tentando aceitar o que tinha acabado de ver. Aquilo destruiu qualquer tentativa de explicação lógica. Não havia como ignorar, não havia como fingir que era outra coisa. Mas o pior ainda não tinha vindo, porque eu voltei alguns segundos antes da figura sair e reparei um detalhe, algo que eu não tinha percebido na primeira vez. Enquanto a figura estava inclinada sobre mim, eu não estava completamente imóvel. Eu me movi levemente, quase imperceptível, mas o suficiente. Minha cabeça virou alguns graus na direção dela, e naquele exato momento, a figura parou, congelou, como se tivesse sido pega, como se não esperasse. E então lentamente ela recuou. No vídeo parece sutil, mas assistindo dá para entender. Ela não estava ali apenas observando. Ela estava esperando que eu não percebesse. Desde aquela noite eu não consegui mais dormir normalmente. Eu não fiquei mais naquele lugar. Eu saí no mesmo dia. Levei apenas o essencial e nunca mais voltei. A gravação ainda existe. Eu não apaguei, não consegui. Mas tem algo que eu nunca contei para ninguém. Na última vez que assisti ao vídeo, eu deixei rodando até o final. E havia mais alguns segundos depois da figura sair. Segundos que eu não tinha visto antes. A porta já estava fechada, o quarto já estava vazio e eu ainda estava dormindo. Mas então, eu me sentei na cama de forma brusca. Olhei direto para a câmera e sorri. Um sorriso que eu não reconheço, que não parece meu, que não combina com nada. E depois deitei de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu não lembro disso, eu não sei explicar. Mas desde então, existe uma pergunta que não sai da minha cabeça. Se aquilo entrou no meu quarto enquanto eu dormia e eu não percebi, o que mais pode entrar sem que eu acorde?